Muito bem, então nós vamos completar nosso assunto sobre mecânica quântica, né? Falando sobre as aplicações da mecânica quântica. Onde é que se aplica, onde é que logo de início assim já foi usado e revolucionou a física. Bem, a primeira aplicação veio do efeito fotoelétrico. Isso aqui rendeu ao Albert Einstein no ano de 1905 um prêmio Nobel. Na verdade, não foi 1905, foi 1916. Estou confundindo as datas aqui. 1905 ele formula a teoria da relatividade especial. Que, por ironia, ele nunca ganhou prêmio Nobel pela teoria da relatividade especial. O que é esse efeito fotoelétrico, pessoal? Quando eu falo foto, vem de fóton. O que é o fóton? Fóton é a partícula de luz. É a partícula que a onda eletromagnética emite quando você produz ondas eletromagnéticas, que elas vão carregando essa sua viagem aqui, elas vão carregando fótons, que o Einstein chamou de partícula de luz. Depois vamos ver se esse nome partícula cabe bem. Bem, fotoelétrico. Elétrico é o elétron. O elétron é uma partícula, com certeza absoluta. Ele tem massa 9,1 vezes 10 a menos 31 quilograma. É medido a massa. A gente sabe qual é a massa do elétron. É uma partícula, é uma matéria. Fóton é energia, certo? Então o que acontece? Ó, ao incidir, vocês estão vendo aí no filminho, quando você joga luz de determinada frequência numa placa metálica, dependendo da frequência, ou seja, dependendo da quantidade de energia que essa luz emite, ela arranca elétrons da placa metálica. Então, para vocês entenderem o esqueminha aqui, isso aqui é o seguinte, ó, quando você joga a luz, os elétrons são arrancados e começam a se mover pelo metal, produzindo a passagem de uma corrente elétrica. Então a gente tem uma corrente elétrica produzida não ligando na tomada, mas jogando luz. É chamada, existem as células fotoelétricas, né? A luz é emitida e a partir daí você tem a eletricidade sendo transportada no circuito. Então, esse aqui é um efeito fotoelétrico, é o fóton arrancando elétrons de um metal, certo? O que a gente sabe da experiência aqui? A gente sabe que o que faz arrancar é a frequência do fóton, da energia. Por quê? Porque a energia transportada é H, que é a constante de Planck, e F, HF, proporcional à frequência. Então, dependendo da frequência, não consegue arrancar elétron. Então, o elétron está lá no seu, por exemplo, estado fundamental. Ele precisa de frequência de uma energia de tantos elétronvolts. Precisa de 10. Se você jogar 8, ele não sai. Ele precisa de mais e tem que ser uma quantidade inteira, lembra disso? Não pode ser qualquer valor, tem que ser uma quantidade inteira do fundamental. 2x, se o fundamental é x, é 2x, 3x. Então, se você joga energia menos do que ele necessita, ele não sai dali, ele fica no estado fundamental dele. Agora, se você joga fótons altamente energéticos, vai conseguir arrancar. Então, vai depender da frequência. Por exemplo, luz vermelha, luz alaranjada, dificilmente consegue arrancar elétrons de um metal. Tem que ser luz de alta frequência, verde, azul, violeta, certo? E a intensidade, pessoal, também não é. Se você aumentar a intensidade, você não está aumentando a frequência, você está aumentando a quantidade de fótons que vai bater aqui. Ou seja, vai bater mais fóton, mas com energia pequena. Então não vai conseguir arrancar do mesmo jeito. Então a intensidade ele vai determinar quantos elétrons sairiam, desde que tenha energia para isso, tá? Ó, vamos lá ver o esqueminha aqui. Então você jogou energia, a radiação incidente e a energia do fóton, certo? O elétron absorveu essa energia, ó, os chamados fóton-elétrons. O que são os fóton-elétrons? São os elétrons que absorveram a energia. A gente diz que absorveram o fóton. Aí ele é arrancado, ele saiu do metal. Tá? Então, com certeza a energia que o fóton tem é suficiente para conseguir arrancar e pular de um estado superior, então ele consegue sair daqui.
beleza? Nós temos uma continha para fazer aqui. Foi aqui que o Einstein ganhou o seu prêmio Nobel, né? Os fótons carregam energia HF, né? Tira o elétron, então esse elétron, como ele vai se mover, ele vai ter uma energia de movimento chamada energia cinética, né? Como é que é dada a energia cinética? Olha, pessoal, uma continha matemática muito simples. Se o elétron ganhou HF, existe uma quantidade de energia necessária para arrancar o elétron. Arrancar o elétron é aplicar uma força e deslocar. A gente chama isso de trabalho. É chamada função trabalho. Então a energia que ele vai levar é o HF que ele recebeu, menos esse φ aqui, que é a chamada função trabalho, que é necessário para que arranque, retire o elétron do metal. Então eu vou mostrar para vocês uma tabela de valores reais. Ó, função trabalho é a energia mínima necessária para que um elétron escape do metal. Seu valor vai depender de metal para metal, certo? Por exemplo, o sódio, a função trabalho é 2,28 elétron-volts. Se você jogar 2,10 elétron-volts, não vai tirar. Tem que ser acima desse valor aqui. O alumínio, 4,08. O zinco, 4,31. E aqui eu coloquei de novo o elétron-volts, é 1,6 vezes 10 a menos 19 joules, tá? Então, essas são as funções trabalho necessárias. Então, a energia cinética que ele transporta é sempre maior do que a função trabalho, porque nada se perde, nada se cria. Você usa para arrancar, sobrou, então ele carrega como energia cinética. Então as células fotoelétricas que a gente tem nos postes aí, por exemplo, você ilumina, né? A luz do sol faz com que um circuito elétrico fique funcionando, segurando a chave da energia para não acender as lâmpadas do poste. À noite, a luz, o fóton, né, deixa de bater na célula, o circuito se abre, aí abre, a chave é ligada automaticamente. Por isso que de noite, que vai escurecendo, começa a acender a luz dos postes. É porque tem uma célula fotoelétrica ali, ok? As portas que abrem automático é uma célula fotoelétrica. Tá emitindo luz. Na hora que você passa, você entra, você interrompe a emissão de luz. Você está na região chamada região de sombra da célula. Quando ele para de emitir luz, a corrente elétrica deixa de existir, que estava segurando a porta. Aí a porta se abre porque aí você passa, ela volta, começa a circular energia de novo através da luz, né? Ela fecha novamente. Então, várias utilizações a gente tem das células fotoelétricas. Hoje, em vários lugares, inclusive aqui em Maringá, tem as lâmpadas que funcionam através da energia solar. São células fotoelétricas, pessoal. Mecânica quântica na veia, tá? Beleza. Aí, aquela questão que eu falei para vocês, se o fóton é partícula ou é onda. Olha, eu achei esse coisinha aqui, eu achei muito interessante com essa ideia da luz, essa dualidade onda-partícula. O que é dualidade? Tinha um físico que dizia que a luz tem problema ela não se aceita, ora ela é onda ou é partícula. Então olha aqui, ó, você tem um cilindro, se você olha para uma parede parece um quadrado, se você olha para outra parede parece um disco. Então ela tem dualidade, né? Dependendo do jeito que você olha, aparece uma coisa diferente. A luz é assim. A luz ora se comporta como matéria, ora ela se comporta como onda, como energia. Então, afinal, a luz é uma onda ou é matéria? Resposta: depende. Dependendo do experimento, ela tem comportamento de ondulatório. Dependendo do comportamento, ela tem um comportamento de partículas. Então, ela tem os dois comportamentos dependendo da situação. Então, é melhor dizer que ela tem comportamento dual. Ela tem os dois dependendo da situação. Bem, o que prova que a onda que a luz é uma onda? A experiência da difração, da interferência e da difração, que vocês estudaram em ondulatório, inclusive vários alunos aí estudaram comigo. Olha lá, uma onda luminosa passou por um buraquinho,
o tamanho desse buraquinho é da ordem do comprimento de onda da onda, então ela se espalha. Esse espalhamento se chama difração. Aí chegou na outra parede, que tem dois buraquinhos idênticos. Então a onda também vai sofrer, em cada buraquinho S1 e S2 vai sofrer a difração. E aí, pessoal, nós vamos ter duas ondas do lado direito da segunda parede. Então as duas ondas vão se encontrar. O encontro de ondas a gente chama de interferência. No encontro de crista com crista ou vale com vale, ocorre interferência construtiva. Crista com vale, uma destrói a outra, interferência destrutiva. Então a gente percebe na parede aqui que tem região que fica clara, escura. Clara e a escura, ou seja, continua da mesma cor. Por quê? A região clara é onde ocorre interferência construtiva. A região escura é onde ocorre interferência destrutiva. Mas interferência é um fenômeno puramente ondulatório. E a difração também. Você não chega numa porta, você entra pela porta, daqui a pouco você está se espalhando pelo quarto inteiro. Você difratou isso. Matéria não faz isso. Certo? Quem faz isso é onda. E aí dois de você se encontram, ou construtivamente ou destrutivamente. Pior ainda, né? Então, esse é um caráter ondulatório. Então, isso aqui é uma prova, essa experiência de Huygens forma essas franjas. Franjas são esses riscos que aparecem claro e escuro, que vocês estão vendo de frente aqui no segundo desenho. Prova que a luz é uma onda. Beleza, então a luz é uma onda? Mas aí chega o Einstein com o efeito fotoelétrico. Que prova o quê? Que a luz é matéria. Por quê? Porque ela arranca elétron. Pessoal, se você lembra que onda não transporta matéria, você tem um objeto dentro da água, você produz uma onda, o objeto fica subindo e descendo, mas não é arrastado. O elétron é arrastado, tanto é que ele faz uma corrente elétrica circular. Então quer dizer que a luz, o fóton, que é a partícula que o Einstein chamou partícula de luz, se ele arrancou matéria, ele é matéria também. Então o efeito fotoelétrico prova o caráter corpuscular da luz. Corpo, matéria. Então o fóton, por isso que o Einstein chamou de partícula de luz, porque ela é uma partícula nesta situação. Então, dependendo da situação, a onda luminosa, né, a luz, ela é onda, transporte de energia, ou ela é matéria, transporte de matéria. Colisão, ali, um fóton colide com um elétron, se move. Certo? Então existe o efeito fotoelétrico prova que a luz é matéria. A interferência de difração prova que a luz é uma onda. Então ela tem um comportamento duplo. Como diz, problema de personalidade. Dependendo da hora, ela é uma coisa ou ela é outra. Tá? É a grande estranheza da mecânica quântica, pessoal. A gente não pode olhar a mecânica quântica como a gente olha a física clássica, né? Algumas coisas não funcionam do jeito que a gente quer, mas ela funciona. E aí tá a evolução da física em cima dela, tá? Aqui já é uma quântica avançada, eu só vou citar citar mesmo, tá? Porque a gente não vai entrar na matemática do princípio de incerteza. Isso aqui é extremamente complicado. Como disse vários físicos estudiosos de mecânica quântica, se você chegou num ponto e acha que entendeu mecânica quântica, isso é uma prova de que você não entendeu nada. Ela é muito estranha, muita coisa é jogada, por exemplo, a própria ideia inicial da energia se mover em pacotes, né, em discreto, foi jogado, não foi uma coisa assim, eu cheguei, fiz a continha, cheguei, não, vamos ver se dá certo. Deu, certo? Então o princípio de incerteza de Heisenberg diz o seguinte, isso já é antigo, ele nasceu em 1901. A quântica nasce em 1900, então provavelmente ele foi trabalhar 20, 30 anos depois com isso aqui, né? Então ela já estava extremamente evoluída. Tem a equação de Schrödinger, que é a equação mais usada hoje para estudar mecânica quântica, né? Que está ligada ao princípio de incerteza. Diz o seguinte, se você tem duas medidas,
duas a medida de posição local e quantidade de movimento, ou seja, velocidade. Se você mede uma dessas duas com precisão, isso quer dizer que você torna a outra medida naquele mesmo instante. Se no instante que você mediu a posição do elétron, você tem certeza absoluta. Isso quer dizer que você não tem certeza da velocidade dele. É isso que diz o princípio de incerteza de Heisenberg. Quanto maior a precisão na determinação da posição do elétron, menor será a precisão da quantidade de movimento. Quando eu falo quantidade de movimento, estou falando da velocidade dele. E vice-versa. Se você tem precisão na velocidade, você tem imprecisão na medida da posição dela. Ou seja, as duas grandezas simultaneamente não podem ser medidas ao mesmo tempo. Você mede a posição e depois você mede a velocidade ou vice-versa. Uma acarreta imprecisão na medida da outra. Certo? Isso é verdade, por quê? Porque, por exemplo, se um elétron está no nível orbital, pessoal, você não tem certeza. Se você sabe que ele está naquele nível, significa que você sabe qual é a energia que ele tem naquele local. Porque ele só vai estar naquela órbita se ele tiver um HF para aquela órbita. Mas será que ele está aqui, aqui, aqui? Ou seja, em que local? A velocidade você tem certeza, porque a energia cinética está ligada à velocidade, né? A velocidade você tem certeza, mas em que local exatamente ele está naquela órbita ali? Aqui, aqui, deixa eu virar para você, aqui, 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 você não tem certeza. Então você tem certeza da velocidade, mas não tem certeza da posição. Então você quer ter certeza da posição, o que você faz? Você tem que jogar luz, você tem que ver. E para ver ele tem que emitir luz. Só que o elétron e a luz, eles se amam de paixão, eles grudam no outro. Se você jogar a luz no elétron, você está jogando fóton, ele absorve o fóton. Isso quer dizer que você vai ver, mas você já não sabe mais qual é a velocidade dele, porque ele ganhou energia e ele vai mudar a velocidade dele. Então você viu, mas não sabe direito com qual velocidade ele está naquele momento. Por quê? Porque existe uma ligação direta entre a energia do fóton e o elétron. Eles se combinam, tá certo? Então, a precisão na medida de um causa imprecisão na medida do outro. E aí é que eu coloquei essa frase aqui, ó. O princípio de certeza coloca o caráter probabilístico da mecânica. A mecânica quântica não é determinista, ela é probabilística. Você não fala assim, o elétron está ali. Você fala, existe uma probabilidade de ele ocupar certo estado. Então é um caráter probabilístico, e aí entra a tal da equação de Schrödinger, pessoal, que é uma função de onda que mostra esse caráter probabilístico, está certo? Beleza? Então com isso a gente fecha aí a história da mecânica quântica. E eu espero que vocês assistam e entendam. Se não entender, conversa comigo, vocês têm canais de comunicação, tá? Um abraço para todos aí. Tchau.